Um jovem sarcástico e solitário chamado Haruka é jogado para um outro mundo contra sua própria vontade. Ao ser descoberto por um grupo de goblins que assavam um porco, o garoto precisa correr por sua vida enquanto os monstros o perseguem. Em determinada parte do caminho, Haruka dá um grande salto para frente e espera que seu plano dê certo. De fato, quando os goblins passam por esse local que foi evitado por Haruka, os monstros caem em uma armadilha e ficam presos em um buraco que ele mesmo cavou. Nesse momento, Haruka estava tentando lidar sozinho com esse novo universo para onde foi arrastado. Voltando ao dia onde ele foi teleportado, ele estava gastando o tempo do intervalo como sempre, lendo seus manhwas sozinho. Ou seja, não bastava ele ser solitário em sua vida original, ele tinha que ser em outro mundo também. Haruka não tinha nada em comum com as pessoas da sua classe. Quase todo mundo pertencia a um grupo, como os delinquentes, as patricinhas, os marombas, os otakus e as representantes de classe. O resto era o resto, sim, tinha pessoas como ele que não se encaixavam em grupo nenhum. Foi daí que tudo aconteceu. Um círculo mágico dourado tomava conta de toda a sala, prontinho para levar geral embora para aquele novo universo louco. Embora todo mundo já tivesse em pânico com aquilo, o preguiçoso Haruka demorou algum tempo até levantar a cabeça e perceber a presença do elemento mágico na classe. Porém, ao reparar naquilo, ao invés de reagir como os colegas, ele ficou animado por um segundo, mas notou que um outro mundo deve ser um saco no final das contas, então resolveu fugir. Isso é, ele até tentou, mas não conseguiu de jeito nenhum arrombar a porta da sala que por algum motivo estava trancada. Assim, conforme todos eram puxados pelo teletransporte, Haruka ainda tinha esperanças de fugir pelo teto. Finalmente, ele consegue abrir o duto de ventilação e esperava não ser alcançado por ali, mas parece que todo seu esforço foi em vão, conforme o círculo mágico se espalhava até conseguir pegar ele. Logo ele entende que foi jogado em um clássico lugar todo branco que serve de limbo para outro mundo, onde provavelmente tem algum rei gordo e sua princesa gata que nem o nerd jamais teria chances de ter na vida real. A propósito, tinha um senhor naquele lugar, aparentemente procurando pelo Haruka. Ele não falava com sons, mas suas palavras eram descritas por letras, como num balão de fala de videogame. Pelo que parece, ele é uma espécie de deus nesse mundo, e toda a classe do estudante já tá no novo mundo, menos Haruka. Portanto, o garoto precisa se apressar para decidir seu status e descer logo. Dito isso, um grande mural de status é erguido no limbo. Geralmente, cada pessoa teria 50 pontos para gastar em habilidades e magias, mas como foi a primeira vez em que o velho teve que lidar com 43 pessoas de uma vez, as habilidades apelonas foram servidas primeiro, sobrando só as piores. Em outras palavras, por mais que Haruka tivesse a esperança de ser um mago ou um paladino, ele tinha que se contentar com equipamentos como lentes de contato, ou set do aldeão A. Quanto às armas, dentre espadas de duas mãos e arcos mortíferos, ele ficou com um cajado que era basicamente um pedaço de pau. Já nas magias, ele podia escolher entre bem-estar e caminhar. Revoltado, Haruka cobra o erro do velho, então o senhor acabou cedendo todas as skills que sobraram e mandou o moleque vazar dali. Sendo assim, ele é finalmente jogado em meio a um isekai, no meio do mato, com as habilidades mais ruins e sem a mínima noção de como sobreviver em um lugar como esse. A primeira coisa que ele vê é seu item 7 do aldeão A, mas ao contrário do que ele pensava, aquela pequena bolsa era capaz de carregar itens infinitos, e lá tinha equipamentos como lentes de contato, uma capa, um anel da alma morta e uma joia do conhecimento. Haruka ainda acha que todos esses itens parecem um lixo, mas ao vestir sua capa ele se sente mais parte desse mundo. Em seguida ele tenta ver seu status, mas logo lembra que para isso, ele precisava rolar 2 dados que diriam quantos pontos ele teria para distribuir, ao contrário dos 50 que ele achou que teria. No entanto, por algum motivo ele tirou um M nos dados, algo que ele nem ao menos fazia ideia do que era. Talvez fosse M de masculinidade, mas não era hora de estipular, e sim de escolher onde colocar os pontos de status. Enfim, ele não dá a mínima pro balanceamento da build e joga tudo pro atributo sorte. Logo os status são calculados e ele percebe que sua sorte ficou no talo, por isso deduz que o M do dado significava máximo. Por outro lado, todo o resto dos atributos continuavam ruins, pelo menos ele tinha direito a uma skill extra, que era subjugar, uma técnica que obrigava outros a seguirem ele. Ao mesmo tempo, como foi o último a ser jogado para esse mundo, uma condição de personagem era sobreviver sozinho nesse mundo e não ser capaz de formar grupos. Isso quer dizer que sua esperança de fazer um grupo cheio de garotas nesse isekai também foi arruinada. Seja como for, Haruka decide que precisa arranjar um lugar seguro para ficar, mas para conseguir andar em meio a essa floresta desconhecida, com certeza ele vai precisar das lentes de contato que tinha na sua bolsa de itens. Ao colocar as lentes, ele não imaginava que elas teriam a habilidade de avaliação, permitindo ao usuário enxergar cada elemento daquele mundo com seu respectivo nome, categoria e utilidade. Certamente essa habilidade abriu os olhos de Haruka para esse novo mundo e fez ele se sentir muito mais consciente do que estava fazendo. Com isso, ele coleta cogumelos comestíveis que aumentam as capacidades do usuário e coloca tudo dentro da sua bolsa infinita. Nesse momento, ele pede perdão por ter desprezado o equipamento 7 do aldeão A, ainda mais ao descobrir que aquela bolsa ainda servia de garrafinha d'água. Passado mais algum tempo de aventura, Haruka dá de frente com uma caverna e decide explorar, não sem antes pedir perdão ao senhor monstro que vive nesse calabouço disfarçado, ainda que ele rezasse que fosse apenas uma caverna vazia onde ele poderia morar. Dando uma olhada na sua bolsa, o
o aventureiro tinha uma tenda mágica e um lampião, então já era meio caminho andado para ele se estabelecer por ali ao se certificar que o local estava vazio. Em seguida ele coleta alguns galhos e folhas para acender uma fogueira e usa sua habilidade de temperatura para esquentar ela. Ao fazer isso, essa habilidade evolui e vira magia de fogo. Além disso, ele ganha clarividência, percepção e detecção de inimigo. Apesar da boa surpresa, o sono que chega com tudo pode acabar fazendo o Haruka dormir, em meio a essa terra hostil onde ele só tem um pedaço de pau para se defender, mas o cansaço era tanto que ele teve que arriscar, e foi assim que ele viveu seu primeiro dia nesse mundo desconhecido. Na manhã seguinte, ele acorda sã e salvo porque a tenda e o lampião possuem habilidades que servem como repelentes de insetos e monstros. Tudo isso graças ao título de recluso que ele ganhou por ser o último a chegar no Isekai. Tirando isso de lado, Haruka sente sua barriga roncar, então acende uma nova fogueira e joga os cogumelos e carne que tinham em sua bolsa. Com um pouco de tempero para dar aquele boost, logo o café da manhã estava assado. Para melhorar a situação, ele não esperava ter utensílios de cozinha na bolsa, então imagina que esse tal Aldeon A, que deu origem a esse equipamento, devia ser um grande sobrevivente da vida selvagem. Enfim, após matar a fome, o aventureiro precisa escolher para onde vai a partir dali, sabendo que pelo menos ele tem algum lugar para ficar. O próximo passo é encontrar locais onde ele possa pegar comida, além de desenvolver mais segurança para sua moradia. O único problema seriam os monstros que poderiam ser encontrados no caminho. Por falar nisso, através da sua habilidade de percepção, ele acaba detectando 2 goblins e se deparando com o primeiro desafio nesse ambiente. Haruka avalia que eles são do nível 8 e se frustra mais ainda, porque achou que esse tipo de monstro era fácil para não ganhar XP. De toda forma, ele sente que precisa aprender a lutar o quanto antes, e que essa pode ser sua chance. Sendo assim, como só tem um pedaço de pau, ele usa sua habilidade de vedação que coloca magia na arma. Ele pensa que se não pode ter magias apelonas, ele mesmo se tornará overpower. Dito isso, Haruka avança contra o primeiro goblin e seta a madeira na cabeça do bicho, e com o coitado rodando igual barata, ele termina de macetar o alvo. Em seguida, o segundo goblin cai pra cima do humano, que desvia com facilidade dos ataques simples e previsíveis. Por último, Haruka usa um pouco da sua mana para fluir através do graveto e lançar energia em cima do goblin, acabando com tudo. Após a vitória, o garoto tira um descanso na beira do rio ao fim de tarde. Ao sobreviver à sua primeira batalha, ele se sente orgulhoso. Voltando para casa, Haruka se alimenta com seus cogumelos e dá uma olhada na clava de madeira que pegou de um dos goblins, embora ache essa arma pequena, pesada e inútil. Aparentemente, seu bastão é o bastante por enquanto. Pelo menos ele upou pro nível 2, o que é um avanço. Seus status praticamente dobraram, além dele ter upado seu skill de proficiência em armas após ter surrado o goblin, fora sua técnica de sensibilidade, que vai impedir que ele seja pego de surpresa por goblins, que atormentariam ele como se fosse uma pobre donzela em perigo. Além disso, ele ganhou a cobertura mágica após colocar magia no cajado. Por último, ele upa a calistenia por sempre se alongar quando acorda. Pelo menos foi isso que ele fez essa manhã. No dia seguinte, Haruka não aguentava mais comer cogumelo e pensa em conseguir novos alimentos. Porém, imagina que as representantes de classe não aprovariam ele jogar comida fora, por isso engole tudo na marra. Deixando isso de lado, ele tá se sentindo bem mais forte com sua cobertura mágica nível 1, porque permite que o usuário aumente suas habilidades físicas, além da defesa mágica. Com certeza, toda alma viva desse mundo faria fila no mercado para descolar uma skill desse nível. Fora isso, sua avaliação também sobe de nível, então ele passa a ver pontos de interrogação no fim do nome de cada equipamento, o que na sua opinião parece bem pior do que era. Porém, como não quer esquentar a cabeça, Haruka sai para tirar o cogumelo da dieta de vez e se desespera para encontrar um bendito pedaço de carne nesse mundo esquecido por Deus. Enfim, depois de recuperar a calma, ele tem a ideia de usar sua cobertura mágica, e isso dá a capacidade dele correr e saltar com muito mais força, tirando o fato dos seus ataques estarem bem mais velozes. Com esse poder, o garoto vai atrás de outros goblins e acaba com os dois. Com isso, ele já acha que pode acabar com 3 de uma vez, mas assim que se depara com um trio de monstros, Haruka recua e volta para casa para praticar mais um pouco antes de entrar numa confusão desse nível. Nos dias seguintes, ele caçava duplas de goblins pela manhã e praticava sua magia à noite. No quinto dia, o aventureiro conseguia derrotar um goblin num único golpe, além de ter decorado sua base com magia, colocando um portão e tudo para se proteger. Certo dia, ele finalmente encontra um coelho na floresta e se esforça para pegar o bichinho e comer um pouco de carne após tanto tempo. Com o animal em mãos, o jovem esfomeado já podia ouvir o barulho da panela assando, mas sua percepção joga seu foco para outra direção. Dessa vez não eram monstros nos arredores, e sim os delinquentes da sala do Haruka. Mas não eram apenas eles. Ao usar a clarividência, Haruka descobre que as patricinhas, os marombas, os otakus e as representantes da turma também estavam no entorno. Pensando nesse último grupo, Haruka reflete que seria bem melhor andar em equipe. Ele conhece uma das representantes de turma desde o primeiro dia de escola, então talvez devesse simplesmente se aproximar e tentar alguma abordagem amistosa, mas logo desiste da ideia em nome do seu isolamento e liberdade, onde ninguém poderá dizer o que ele deve fazer. Com essa vontade em mente, Haruka conclui que poderia se tornar o mestre solitário desse mundo. Mas antes disso, ele precisa se esconder
para não ser achado pelos valentões, por isso se joga no meio do mato. Um deles acaba escutando uma voz e segue diretamente na direção do som, e tudo que Haruka pode fazer é torcer pro cara não seguir em frente. Então, pra sorte dele, um coelho sai do mato a todo vapor e espanta o valentão, por isso todos se convencem que era apenas um animal e vão embora dali. Por mais que Haruka não queira bater de frente com eles, ele se mantém por perto para escutar sobre o que eles estão falando, não que eles estejam conversando sobre algo muito útil, porque o aparente líder deles está lembrando os demais sobre a incrível comissão de frente da vice-representante de classe, enquanto o restante dos abobalhados elege suas próprias favoritas. Como eles estão focando a conversa nas representantes de turma, Haruka lembra que elas são um tipo de garotas que sempre deram conta de parar valentões como esses. O líder deles enche o saco do Tonaka, um aluno de fora do grupo, perguntando se essa skill deles vai mesmo servir pro que eles estão pensando. Então Haruka interpreta que eles estão usando esse moleque como Google na cara dura. Enfim, o líder dos valentões brinca que a vice-representante está esperando por ele, e logo todos vão embora de forma definitiva. Diante disso, Haruka imagina que toda a classe esteja rio acima, mas de qualquer forma, como ele bem entende, a solidão é o caminho. O maior problema disso é não ter conseguido outra coisa além de cogumelos, mas pelo menos ele upa seu nível de solitário, talvez por ele ter evitado a todo custo o contato com seus colegas de sala. Ainda assim, ele continua apenas no nível 3, provavelmente porque ele ainda não upou as habilidades Mestre de Nada e Ventríloco, o que ele nem sabe o que significa. Sem demorar, ele tenta achar um sentido para essas técnicas. Mestre de Nada deve querer dizer que ele não consegue focar em uma coisa só ao ponto de se tornar mestre daquilo, mas pelo menos ele consegue fazer basicamente tudo de forma medíocre. Já a skill Ventríloco parece algo bem ruim, como se dissesse que ele é um boneco na mão dos outros nessa jossa. Seja como for, ele joga a toalha por enquanto e decide comer para passar sua confusão, mesmo que sejam mais cogumelos como sempre. No sétimo dia, já de madrugada, Haruka acorda com sons de armas metálicas se degladiando e alguns gritos de batalha masculinos, por isso presume que são os delinquentes causando confusão de novo. Contudo, ao se aproximar do barulho, ele vê os nerds enfrentando um grupo de goblins e acha graça disso, mas ao mesmo tempo ele se pergunta se deveria ajudar, porque eles não parecem que estão em vantagem. Usando sua habilidade de avaliação, o protagonista analisa que esses caras não precisam de auxílio, porque todos são do nível 16, e de cima para baixo o primeiro é feiticeiro, depois um santo, o guardião e shinobi. É claro, eles não pegaram só skill lixo igual ele, por isso já estão desse nível. Isso faz a Haruka lembrar da sua classe, que tinha vários atletas e estudantes promissores, o top do top. Pensando nisso, ele não entendia como foi parar lá. Já quanto aos nerds otakus, certamente eles assistiram o Isekai o bastante para saber como se virar num ambiente como esse. Por isso Haruka se vira para dar o fora, mas sua percepção detecta a presença de uma dupla de goblins chegando para atacar os nerds pelas costas. Na mesma hora, o protagonista solitário lembra que esses moleques sempre foram gente fina com ele. Portanto, Haruka dá as caras e derrota os dois inimigos. Feito isso, ele dá um oi pra rapaziada. Logo todos estavam caminhando juntos, e os rapazes agradecem pela ajuda do solitário. Mas Haruka tá há tanto tempo sem ter amizade com ninguém que até esqueceu como agir em sociedade. Por isso fica sem saber como reagir ao agradecimento. Ele leva o grupo até sua caverna, então todos ficam impressionados com a arquitetura e decoração do local, ainda mais porque o dono fez tudo isso sozinho. Puxando assunto, Haruka pergunta o que aconteceu com o resto do povo, e o que eles estavam fazendo na floresta a essa hora. Os nerds ficam com dificuldade para responder, então o feiticeiro diz que eles estavam fugindo. Pegando do início da história, tudo começou quando geral foi teleportado para a floresta. Alguns coçavam a cabeça, outros se beliscavam por achar que era um sonho, outros choravam feito bebês, porém os nerds eram os que mais se sentiam à vontade no Isekai, então os valentões exigiram que tudo sobre esse tipo de mundo fosse contado a eles, ou do contrário, cabeças iriam rolar. Em meio ao pânico generalizado, a representante de classe pediu muita calma nessa hora, mas assim que os goblins surgiram em bando na região, não tinha alma viva para segurar aquela barra, nem mesmo os delinquentes, que eram cheios de marras, suportaram as criaturas hostis e recuaram diante da ameaça. Porém, a exceção foi os nerds, mais uma vez. O guardião com seu escudo, o shinobi com sua katana, o santo com seu martelo e o feiticeiro com suas magias caíram para cima dos goblins. Nessa hora, até os valentões e os atletas se uniram à luta, e no fim a ameaça foi destruída. Após a vitória, a representante sugeriu que eles encontrassem um local seguro para ficar, então guiou a turma até a beira do rio. Chegando lá, os nerds usaram seu conhecimento em Isekai para desenvolver estratégias de sobrevivência e construir um acampamento. As representantes dividiram as funções que cada um deveria fazer, como vigiar, cozinhar e coletar suprimentos. Com isso, a classe inteira conseguiu se unir e trabalhar em conjunto, ou pelo menos era o que parecia. Certo dia, as patricinhas reclamaram de ter que coletar galhos e se recusaram a cooperar, então outros se uniram ao coro e demandaram também. Quando se deu conta, a líder havia perdido quase todos os membros do grupo. Apenas as representantes de classe, os nerds e mais alguns continuaram no acampamento, mas parte deles ainda se sentia desmotivada e entediada naquela rotina, por isso faziam um corpo mole. Foi então que um ataque de goblins aconteceu na base, e os nerds, que já estavam sobrecarregados com o trabalho, ainda tiveram que enfrentar os inimigos sozinhos. A vitória veio
meio, mas o custo foi a exaustão. Mesmo assim, o nerd feiticeiro entendeu que o desafio era grande, mas se quiserem sobreviver, eles precisam ficar juntos e upar. Afinal de contas, não apenas os goblins eram uma ameaça, mas também os valentões, porque o feiticeiro viu eles obrigando um estudante a passar habilidades para eles, como a Charme, que provavelmente garante controle sobre as pessoas, e Marionetista, que também sugere controle sobre supostas marionetes. Em outras palavras, os nerds não estavam upando só para enfrentar inimigos exteriores, mas também os de dentro do acampamento. Para ficar de olho na movimentação dos delinquentes, os otakus seguiram eles floresta adentro e escutaram um plano sobre estabelecer um harém no acampamento. Rapidamente eles voltaram para alertar a representante, que decidiu subir de nível também para bater de frente com os valentões, porém eles tinham aprendido a usar o charme e o marionetista poucos dias depois, portanto o desafio não seria tão simples. De qualquer forma, com muita coragem, a representante de turma apareceu na frente dos rivais como um porco direto pro abate, mas ao contrário do que se esperava, todos os valentões foram derrubados e ficaram sem movimentos. Sem demorar, os nerds usaram uma magia para selar as habilidades nefastas dos delinquentes, e tendo seus planos expostos de abrir um harém, eles foram obrigados a fugir do acampamento. No entanto, é claro que eles não iriam deixar isso barato, e foi com isso em mente que voltaram por vingança, e logo as coisas saíram do controle, com tendas e chamas e o pânico que se espalhava ao redor. Como se não fosse o bastante, os agressores prometeram que voltariam. Independente disso, a verdade é que o acampamento tinha virado cinzas, e as patricinhas jogaram a culpa da tragédia nos nerds, por eles terem arranjado briga com os valentões. O resto dos estudantes caiu na pilha e também julgou os otakus culpados. A representante até tentou convencer a todos que o grupo não era culpado, juntos de alguns outros que também não culpabilizaram os garotos, mas nada disso foi o bastante. Sendo assim, os nerds também foram expulsos do acampamento. Ao escutar essa história, Haruka quase chora de emoção e abraça os camaradas pelo perrengue que eles passaram, e ainda oferece uma festa do cogumelo para chorar as pitangas de bucho cheio. No fim das contas, Haruka passou a noite com os parceiros e lembrou que ter companhia nem sempre é ruim. Quando volta a amanhecer, ele se despede dos colegas de turma, e Oda questiona se Haruka não quer partir com eles, porque eles vão seguir rio abaixo em busca de uma cidade para se tornar aventureiros. O Solitário admite que não teria mais ninguém com quem ele formaria uma equipe nesse Isekai, mas paga de misterioso ao recusar a proposta e mandar a molecada vazar. Enquanto observava a partida dos nerds, Haruka refletia que apenas iria atrapalhar eles com suas habilidades fracas. Tirando isso de lado, ele decide ir atrás das representantes de classe para tirar essa história limpo. No meio da sua busca, ele encontra um kobold e é mordido, mas derrota o bicho ao acertar a cabeça dele. Voltando à sua caminhada, ele chega no acampamento destruído da sua turma ao anoitecer. Sua habilidade de detecção de inimigo revela pegadas humanas atravessando o rio, então ele segue os rastros e identifica de longe as patricinhas. Por isso presume que teria sido melhor ficar em casa devorando um monte de cogumelos assados. Aliás, era isso que ele ia fazer, mas assim que se vira para sair, o coitado é abordado pelas garotas mais pates da sala. Com isso, Haruka sai correndo, mas ao escutar um pare por favor de uma delas, ele decide brecar para ver se era isso mesmo. Logo a patricinha avisa que tá procurando o grupo dos nerds para se desculpar, porque só agora elas viram a besteira que fizeram, levando em conta que só tão vivas por conta deles. Haruka acha estranho essas garotas mimadas querendo pedir desculpas para alguém, porque isso jamais aconteceria no mundo original, mas ele acaba informando que não será possível alcançar os nerds a essa altura. Ainda assim, uma garota pede pro Solitário contar o que sabe, então Haruka pergunta algumas coisas de volta para as patricinhas, se elas são capazes de sair dessa floresta, elas conseguem enfrentar monstros, e se elas vão procurar seus salvadores e se desculpar, ou vão desistir. Diante das duras palavras do sujeito, as mulheres começam a chorar feito crianças, com medo de morrerem nesse mato sem fim. Por isso pede que Haruka ensine tudo o que ele sabe para que elas aprendam a sobreviver e tenham a capacidade de encontrar os nerds e recompensarem o erro que cometeram ao expulsar eles do acampamento. No fim de toda essa situação, Haruka vê que sua habilidade de subjugação foi ativada no sistema, onde constam as três figuras ali presentes como as subjugadas: a patricinha líder, a patricinha A e a patricinha B. Em outras palavras, querendo ou não, o rapaz estava ligado a elas nessa jornada pela força do destino. Sendo assim, o sol volta a clarear no horizonte após horas de caminhada, e as três estavam seguindo o moleque como filhotes de patinho seguem a mãe. Haruka perde a cabeça com esse comportamento imbecilizado das garotas, ainda mais por causa da expressão sem vida que elas têm nos olhos, e teme o momento em que isso vai passar dos limites, depois que elas começarem a trucidar kobolds sem hesitar em entregar seus cristais como um cachorro devolve o brinquedo pro dono. Pelo menos é isso que ele imagina ser essa habilidade de subjugação. No meio dessa reflexão desesperada, Haruka nota que uma delas está ferida, por isso oferece uma poção de cura, mas ao invés da garota usar a poção, ela entorna tudo em cima do Haruka por achar que esse foi o comando. Nessa hora o pobre rapaz percebe que se a representante da turma soubesse o que essas garotas viraram, com certeza ela iria pirar, e se tem uma coisa que ele não é capaz, é de bater de frente com aqueles poderes de líder de sala. Aliás, enquanto o garoto pensava em como cancelar esse feitiço de subjugação, a própria representante
representante aparece por trás dele e precisa gritar para chamar a atenção do distraído. Enquanto isso, os valentões planejam ir atrás das garotas, porque elas ainda estão cercando o velho acampamento, mas antes eles precisam resolver outros problemas. Voltando ao protagonista, ele até tenta chamar a representante pelo nome, mas simplesmente não se lembra qual é. Isso, é claro, irrita a garota profundamente, que faz questão de externalizar isso em alto e bom tom. Logo atrás, as outras representantes de turma chegavam após alcançarem a líder da manada, não sem estarem ofegantes, obviamente. A líder questiona o que aconteceu com as patricinhas, porque as coitadas não parecem que estão muito legal, mas a verdade é que o próprio Haruka adoraria uma explicação pro que tá acontecendo, porque pelo que parece, a sua habilidade de subjugação deixou as garotas parecendo zumbis. Sacando o que tá rolando, a representante questiona se Haruka subjugou as patricinhas, então ele faz que sim com a cabeça, de forma bem reprimida. A garota fica irritada porque esse tipo de habilidade só é usada em monstros, então ele precisa explicar que meio que aconteceu do nada. Dito isso, todas as garotas olham diretamente pro sujeito, como que desconfiando desse sem querer que ele tentou colocar, e por muito pouco Haruka não se torna um bloco de gelo com aqueles olhos frios e metódicos. Com algum esforço ele consegue se livrar da situação e dar o fora dali, mas as garotas insistem para ele parar agora mesmo. Frustrado, Haruka mal pode acreditar que essa é sua vida de solitário que foi prometida nesse mundo. A líder das representantes dá uma chacoalhada na Shimazaki, líder das patricinhas, para ver como ela tá, e após certa insistência, os olhos de Shimazaki pareciam voltar ao normal, então a representante trata de chamar Haruka de volta e reúne todas as garotas para conversar sobre o que tá acontecendo. Pelo menos agora Haruka foi deixado de lado como gostaria que fosse desde o início, então pense em praticar sua habilidade de expansão de casa enquanto espera. Talvez ele até pudesse construir uma base ou algo nesse sentido. Com essa ambição em mente, ele acumula sua mana em mãos para executar a skill, mas ao invés de realizar o que esperava, o garoto é tragicamente enterrado no chão e fica só com o pescoço de fora. Sendo assim, a representante precisa desenterrar o espertalhão para contar tudo que a Shimazaki passou para ela. Segundo a patricinha, Haruka veio para ajudar todas elas. Por isso as garotas da classe se curvam para agradecer o auxílio desse homem tão misericordioso. Dito isso, Haruka pede para voltar para casa, então leva um esporro das garotas, que cobram essa tal ajuda que foi prometida. A líder das representantes fica se questionando o que o cara quis dizer com voltar para casa. Então Haruka explica que é a casa dele, e que ele construiu com suas próprias mãos quando foi jogado nesse lugar. As garotas ficam extremamente animadas com essa ótima notícia, então a líder convoca todas para que uma nova estratégia seja discutida em conjunto, deixando o rapaz escanteado de novo. A representante questiona quantas pessoas a casa dele suporta, então Haruka responde que se você espremer 6 pessoas no espaço equivalente a um tapete de tatame, então deve caber 240 pessoas, mais ainda se você arrastar os móveis, e se o povo conseguir se espremer no banheiro e na cozinha. Escutando isso, as garotas ficam fascinadas com o fato de ter esses cômodos na casa do sujeito, enquanto a líder fica assustada justamente com isso, porque o cara tá morando numa verdadeira mansão no meio do mato sem mais nem menos. Seja como for, as colegas incentivam a chefinha para seguir em frente e fazer o pedido, então ela faz seu papel e pede encarecidamente que ela e suas amigas sejam aceitas na residência de Haruka, pelo menos por essa noite. Assim que a frase é terminada, Haruka mal pode acreditar que essa quantidade gigante de garotas do ensino médio logo estará em sua casa, e essa informação acaba afetando sua cabeça de uma forma que ele jamais recusaria tal pedido. Sem demorar, ele arrasta a turma toda para sua moradia, e sua skill de localização era capaz de guiar ele até o local desejado no meio da noite escura. Enfim, após uma longa caminhada, as garotas estão bufando de cansaço por causa do ritmo apressado que o dono da casa imprimiu. Logo ele dá as boas-vindas a todas em sua humilde residência. Quando elas pegam um ar e se dão conta de onde chegaram, o local era de fato uma mansão no meio do nada, e isso deixa o grupo de donzelas mais emocionado do que jamais estiveram nesse novo mundo hostil. De certa forma, Haruka acha estranho as garotas terem gostado da casa mais do que os nerds, mas agora resta explicar onde fica cada cômodo. Porém, ao indicar onde o banheiro tava, a maioria delas sai correndo na frente para tomarem banho, então Haruka vê aquelas dezenas de roupas sendo jogadas pro alto e, consequentemente, as donas das roupas juntas no banho. Haruka percebe que todo esse tempo na floresta deixou essas garotas parecendo selvagens, e já que o lugar estava cheio de gente, o dono da casa arranjou seu próprio cantinho ao armar uma barraca do lado de fora. No entanto, enquanto comemora sua solidão, ele é atrapalhado pela líder das representantes de turma, ela que gostaria de agradecer pelo grande suporte que Haruka tem oferecido, porque todas as garotas estavam muito apreensivas depois que os rapazes foram embora, e é bom elas estarem mais tranquilas novamente. Afinal de contas, o que um quarto chique, comida e um banho bem dado são capazes de fazer para a alma do ser humano é incrível. Apesar disso, a líder acha que não foi capaz de liderar seu grupo nesse terror todo que elas passaram. Haruka argumenta que ela protegeu a todas nessa noite, mas ela responde que infelizmente não é capaz de fazer o que o Oda e os demais podem. Quanto a isso, Haruka acredita que ela nem precisa ser capaz disso, porque os nerds foram praticamente criados para esse tipo de ambiente e vieram para cá sabendo como agir, e eles são os aliens dali por essa razão. O resto todo não faz ideia de como se virar nesse lugar, e é por isso que a garota deveria
deveria evitar de se comparar. Com isso, ela realmente se sente melhor após o que foi dito, mas ela fica pensativa com uma coisa: se Haruka é capaz de construir uma mansão no meio do nada, talvez ele que seja o alien dessa história. Então o garoto se assusta com a qualidade da percepção da jovem. Logo ela se despede e deseja boa noite pro anfitrião. Após um longo tempo, as garotas tiveram a chance de tomar um bom banho e dormir numa boa cama, por isso descansam feito bebês nessa mansão inesperada. Haruka acaba ficando com um lugar menos confortável, mas só de estar quieto no seu canto já tá ótimo. Sozinho com seus pensamentos sobre garotas de camisola, o depravado imagina que a noite será longa. Quando volta a amanhecer, uma garota pede perdão por acordar Haruka, mas informa que o café da manhã tá pronto. Ele acorda assustado por não fazer ideia de quem é essa pessoa dentro da sua barraca, então pede pra ficar só mais meia horinha na cama antes de levantar. Logo a garota se aproxima engatinhando e comenta que, pelo que parece, ele não tem a menor intenção de levantar. Sem graça, Haruka tenta mudar o clima ao perguntar o que tá rolando pro café, então ela conta que tem cogumelos e peixe grelhado, deixando o moleque com a corda toda após passar esses dias todos só comendo cogumelos. Sem querer, ele acaba dando uma cabeçada na garota. Saindo da barraca, a garota tenta se recuperar da pancada, enquanto Haruka, que não é bobo nem nada, nem pede desculpa e já cai pra dentro do peixe. Logo na primeira mordida, o sentimento de amor que ele desenvolveu pelo peixe morto já era mais forte do que tudo. A representante questiona se o garoto não tá vivendo perto de um riacho, e ele confirma que sim, mas passou esse tempo todo só comendo os cogumelos e observando os peixes na água, porque os infelizes são rápidos e lisos demais para serem pegos tão facilmente. Pensando nisso, ele quer saber se as garotas têm um jeito mais fácil de pegar os peixes, então elas mostram a tática que tem feito esse trabalho se tornar algo bem fácil. Ao levar Haruka para a beira do rio, uma delas joga um poder elétrico que mata os peixes na mesma hora. Fascinado, Haruka pede para a garota repetir mais uma vez, e quando ela acumula eletricidade nas mãos novamente, o rapaz usa sua habilidade de embalagem para aprender o feitiço e usar no rio com as próprias mãos. Feito isso, ele comemora ter pego os peixes pela primeira vez, além de ter desenvolvido sua própria magia elétrica. Aparentemente, com essa habilidade de embalagem, ele pode capturar qualquer magia elemental e reproduzir ela da sua forma. A representante comenta que isso parece apelão demais, então Haruka complementa que, pelo que parece, essa é uma técnica combinada entre as habilidades embalagem e mestre de nada. De toda forma, ele lembra que ficou só com os piores poderes, e que o resto das pessoas tá com os melhores, tanto que controlar aquela magia elétrica quase fez o garoto mijar nas calças de tanta emoção. Logo depois, Haruka se reúne com a líder das garotas e questiona se ela já decidiu o que vai fazer dali pra frente. Então ela conta que elas ainda não chegaram num consenso, mas que parece que todas vão pra cidade. Haruka imagina que as patricinhas estejam querendo correr atrás dos nerds, e elas confirmam que precisam se desculpar. A líder ressalta que seria importante ganhar alguns níveis antes de partir pra essa viagem, o que Haruka concorda, e já que esse é o plano, ele gostaria de ajudar. A líder agradece, mas explica que o objetivo não é correr atrás do Oda e os outros otakus. Haruka lamenta porque adoraria ver o embate entre as patricinhas e os nerds com suas habilidades roubadas. De toda forma, ele se reúne com todas elas para começar a jornada pelo desenvolvimento. Primeiro, ele gostaria de saber em que nível cada uma delas tá, então as da frente mostram que estão entre o nível 16 e 21. Haruka fica assustado com o fato do nível mais baixo dos mostrados ser tão alto, já que ele mesmo tá no 7º nível, mas se é para manter sua palavra, ele logo identifica 3 kobolds que estavam dando sopa em uma moita próxima e pede para as garotas darem um jeito neles, porque esses monstros têm só metade do nível delas. Assim, todas começam a se alongar e se preparar para o combate, mas quando chega a hora, todas levam uma surra sem tamanho. Haruka reclama que isso foi patético, então elas começam a reclamar que ninguém avisou que esse bicho mordia. Pouco depois, ao invés de ter sua paz e sossego na tenda que montou, o coitado vê várias garotas se reunindo lá dentro para fazer uma revisão da luta, ao invés de estarem em qualquer outro lugar. Sem demorar, elas saem da barraca com a confiança recuperada, menos a garota de cabelo roxo que acordou o protagonista mais cedo. Ela quis a oportunidade para pedir desculpas para ele, porque só tava testando ele mais cedo, já que quando os garotos atacaram, ela quase foi pega e ficou traumatizada. Por isso, ela queria saber se Haruka também faria algum mal para elas, mas ele provou justamente o contrário, por isso ela vai acordar ele amanhã de novo pro café. Dito e feito, o jovem já começa comendo peixe pela manhã, enquanto as garotas treinam para revanche contra os kobolds. Após o treino, algumas delas estavam tão cansadas que nem conseguiam se levantar, enquanto outras fingiam estar doentes para não terem que ir pro combate. Ainda assim, as que seguiram em frente foram capazes de derrotar o trio de kobolds. Após a vitória, elas cumprimentam os derrotados e começam a achar que se tratam de cachorrinhos de estimação. Em seguida, a líder do grupo avisa ao Haruka que estão prontas para partir para a cidade com ele, mas ele não disse em momento algum que iria junto. Mais tarde, quando tudo fica pronto, elas finalmente partem. Então Haruka avisa a líder que não há como saber o que terá lá fora. Portanto, todas elas precisam se manter bem atentas e com o juiz em dia. À noite, debaixo de forte chuva, um estudante corre desesperado para longe de alguém que o perseguia. Após tropeçar numa pedra, ele cai com força
no chão e acaba sendo alcançado. Ele grita que não tem a habilidade que o cara tá procurando, mas o perseguidor ignora e ataca o rapaz. E galera, regaça aí no like aqui embaixo e comenta no vídeo pra incentivar a gente ainda mais a trazer continuação desse anime, beleza? Valeu galera, se cuidem!